Então, mais uma etapa da revisão de latim. A gente vai ver que além de videor, que é o vídeo que eu gravei anteriormente, existem outros verbos que se comportam de forma semelhante. Então, possui a construção pessoal, além de videor, alguns verbos que significam anunciar, crer, considerar, comandar. São chamados de verbos dicendi, sentiendi ou iubendi, ou seja, verbos de dizer, sentir ou mandar. Então, verbos que têm esse tipo de campo semântico também vão se comportar de uma forma semelhante ao videor. O sujeito desse tipo de verbo, na forma passiva, sempre é o mesmo do infinitivo que vem após este. Então, como que eu vou traduzir? Primeiro, traduza o verbo latino na terceira pessoa do singular com si apassivante. Aqui está a principal diferença de videor. Porque em português, quando a gente coloca parece, basta. Nesses verbos, não tem como, é necessário colocar o tal do se apassivante. Então, primeira coisa, traduz o verbo latino, que é dicendi, sentiendi ou iubendi, na terceira pessoa do singular com o se apassivante. Depois, o sujeito do verbo, dicendi, em latim, vira o sujeito da subordinada. Porque essas construções são pessoais no latim, mas no português elas são impessoais. Então, isso aqui é uma forma de transformar o que é pessoal no latim, ou seja, o que tem sujeito no latim, em uma forma que não tem sujeito em português. Então, por isso, o sujeito latino, ele vira sujeito da subordinada. E aí eu concordo o infinitivo com o sujeito da subordinada infinitiva. Então, como é isso? Marcus flere vetitus est. Então, vetitus est é perfeito passivo. Flere é infinitivo presente. Marcus está no nominativo singular. Então, o que isso significa? No latim, Marcus é o sujeito. Vetitus est é o verbo dessa qualidade de verbo, né? Poderíamos dizer que ele é iubendi, é vetado, no sentido que mandam que o Marcos seja vetado. Ou podemos dizer que ele é dicendi, né? Se diz que ele é vetado chorar. Mas, enfim, é um verbo que rege esse tipo de construção. Então, qual que é a tradução literal? Marcos é o sujeito, né? Vetitus est foi vetado, flere, de chorar. Só que a gente não usa isso. A gente não diz, fulano foi vetado de chorar. É uma construção estranha. Então, a gente transforma essa construção, que no latim é pessoal, em impessoal. Como? Primeiro, traduz o verbo latino para a terceira pessoa do singular. Então, vetitus est vira vetou. Depois, se apassivante. Vetou-se. Se eu coloquei aqui vetou-se, não tem mais sujeito. É igual aquelas plaquinhas vende-se. Vetou-se. Começa a subordinada. Que o sujeito latino, que era sujeito de vetitus est, vira o sujeito da subordinada, Marcos. E aí, o verbo infinitivo, eu vou traduzir, se aqui é infinitivo presente, como contemporâneo ao passado. Contemporaneidade em relação ao passado é o imperfeito. Então, está aqui o imperfeito subjuntivo, chorasse. Então, a tradução fica, vetou-se que Marcos chorasse. Eu peguei uma forma que no latim é pessoal, transformei em português em uma forma impessoal. Dicor brutum et cassium laudavice. Então, primeiro, dicor é um verbo dicendi, que tem a ver com falar, dizer. Então, eu vou pegar dicor, que está na primeira pessoa do singular,
e vou transformar em impessoal. Como? Com o se passivante. Se diz ou diz-se. Começa a subordinada. Que. Quem que é o sujeito da subordinada? O sujeito de dícoro, porque em latim é pessoal. Em português que não é. Então, se em latim é pessoal, qual que é o sujeito da primeira pessoa do singular? Eu. Então, vira o sujeito da subordinada. Laudavice. Como que eu vou traduzir laudavice? Infinitivo passado. Significa que é anterioridade em relação ao presente. Então, eu posso traduzir... se eu quiser dar o sentido de que é uma opinião, eu vou traduzir como tenha louvado. Se diz que eu tenha louvado Brutus e Cássio. Se eu quiser dar o sentido que é um fato, eu vou dizer se diz que eu louvei Brutus e Cássio. Porque anterioridade em relação ao presente é perfeito. Pretérito perfeito. Se é um fato, é pretérito perfeito do indicativo. Se é uma opinião, pretérito perfeito composto do subjuntivo, que é como eu traduzir aqui. Tenha louvar. Tudo isso na Consecutio Temporum. É só ver o vídeo das infinitivas que fica claro lá. Ille infelix flere vetitus est. Então, primeiro, vetitus est. Eu passo para o português. Então, aqui, estou vendo aqui agora, está traduzido errado. Porque vetitus est está no perfeito. Então, primeiro, é vetou-se. Se flere é infinitivo e ele é contemporâneo ao passado, então, contemporâneo ao passado é imperfeito do subjuntivo. Então, fica vetitus est, vetou-se que ille infelix flere, aquele infeliz chorasse. Então, esses são os verbos que se comportam como videor. Agora, verbos com chamado duplo acusativo. Em latim, existe uma construção do duplo acusativo. A função desses acusativos depende do tipo de verbo. Então, acusativo do objeto e do predicativo do objeto, e tem aqueles que têm dois acusativos, porque um é objeto e outro é chamado de complemento de limitação, ou acusativo à la greca, acusativo de relação. Então, o que é isso? Primeiro, essas construções com dois acusativos, em que um é acusativo do objeto e outro predicativo do objeto. Elas ocorrem quando o verbo da frase é eletivo, apelativo ou estimativo. Então, por exemplo, quais são os verbos eletivos? Eligo, creo, desinho, ou apelo, nomino, dico, extimo, existimo, iudico, duco. Então, o exemplo está aqui, ó. Ancum martium regem populus creavit. Como que eu vou traduzir? Populus, está no nominativo singular, então é o sujeito, o povo. Creavit, elegeu. Então, veja, é um verbo eletivo. Elegeu o quê? Ancum martium. Elegeu Anco Márcio o quê? Rei. Eu posso até tirar aqui o como, porque não tem latim. O povo elegeu Anco Márcio rei. Então, eu tenho um acusativo, dois acusativos. Um é objeto, o outro é predicativo do objeto. Se alguém tem alguma dúvida do que é predicativo do objeto, tem um vídeo aí para trás aí que tem explicando o que é predicativo do objeto. Verbos com significados especiais. Certos verbos também exigem duplo acusativo. Isso acontece quando o verbo tem um significado que necessita de um complemento predicativo para completar o sentido da ação.
Esses verbos podem ser seguidos de dois acusativos, um que é o objeto direto e outro que é o predicativo, que descreve estado ou qualidade do objeto. Então, esse tipo de verbos: do, pono, que significa pôr, colocar; atípio, que é receber; trado, que é entregar; invênio, que é encontrar. Antigamente, no missal antigo, estava a invenção da Santa Cruz. Por quê? Invênio, no sentido de encontrar. A festa de quando se encontrou a Santa Cruz. Delinquo, que é falhar ou abandonar. Fatio, fazer. Redo, que é devolver. E prebeo, que é fornecer. Então, aqui dois exemplos. Ille fecit te eredem. Ille, podemos traduzir como ele, ou aquele. Fecit, fez. Te, fez o quê? A ti, para assim dizer, herdeiro. Então, temos dois acusativos, um objeto, o outro predicativo do objeto. Magister discipulum doctorem facit. Então, todos os dois exemplos aqui com o verbo fatio. Magister, o professor. Facit, faz. Discipulum doctorem. O aluno, um mestre. O aluno é objeto direto, o mestre é predicativo do objeto. Então, são alguns verbos que pedem dois acusativos. Quando você coloca só o objeto direto, ainda fica faltando informação. Então, você tem que colocar um outro acusativo, que é o predicativo do objeto. Ou seja, explicando, dando uma característica, explicitando aquilo que é o objeto direto. Qualquer dúvida, veja lá o vídeo do predicativo do objeto. E tem um acusativo de relação, ou acusativo alla greca. É usado com adjetivos, substantivos, particípios e frases inteiras para determinar os limites do conceito expresso. Então, por que é chamado de acusativo de relação? Você tem uma frase, uma palavra, uma informação, e aí, quando aquela frase tem um significado restrito, só em relação a determinada coisa, esse em relação a simplesmente vem em acusativo. Não existe essa expressão em relação a em latim. Vem só em acusativo. Aí isso é chamado de acusativo de relação ou acusativo alla greca. Então, como que se traduz? Em relação a ou de. Exemplo, com o verbo doceo, que é ensinar, instruir. Magister philosophiam discipulos docet. Magister, o mestre. Docet, instrui. Discípulos, os discípulos. Philosophia. Mas a gente não vai traduzir o mestre instrui os discípulos filosofia. Não. A gente vai traduzir o mestre instrui os discípulos em relação à filosofia. Porque filosofia está no acusativo de relação. Ou seja, está limitando a filosofia o conteúdo do ensinamento do mestre. Então, por isso, a gente traduz com em relação à filosofia. Outra forma de traduzir o acusativo de relação é simplesmente de. Cur me cellas consilium tuum. Cur, por quê? Cellas, escondes. Me consilium tuum. A tua decisão. Então, porque tu escondes em relação a mim, a tua decisão. Só que em relação a mim, fica estranho, né? Então, esse me aqui que está no acusativo, a gente vai traduzir como de mim. Porque é um acusativo de relação, um acusativo alla greca. Então, essa aí o conteúdo. Esse tipo de acusativo de relação, ele se chama assim porque ele é muito mais comum em grego do que em latim. Mas como em latim acontece, então é importante ter em mente aí, caso apareça em algum texto que a gente está analisando.